A palavra de Deus no livro do profeta Josué, no capítulo 1. Josué 1. Deixa eu ir. Vamos ler com a ajuda de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Vamos parar aqui, irmãos. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, Deus é especialista em criar situações para despertar a nossa melhor versão, para tirar o melhor proveito do nosso potencial, da nossa capacidade. E nós, na grande maioria das vezes, não enxergamos todo esse potencial em nós. Nós nos achamos pequenos, falhos, errantes, e somos. Entretanto, amados, isso não pode ser motivo de limitar as nossas forças, limitar a nossa fé e o nosso coração de estar na presença de Deus. Josué já tinha visto todas as coisas bonitas, maravilhosas que Deus havia feito na vida de Moisés. Ele o havia acompanhado, estava o servindo, enfim, sendo o seu auxiliar, o seu segundo homem. Queridos irmãos, um discípulo de Moisés, e ele, no momento que se viu sozinho, se viu sem Moisés, ele também se viu sem Deus, se viu abandonado por Deus, porque ele via Deus em Moisés. Na verdade, irmãos, ele não estava errado, estava certo de ver Deus em Moisés, porque havia Deus em Moisés. Mas ele precisava compreender que o Senhor estava acima de Moisés. Ele precisava compreender que Moisés sem Deus não era nada. E Deus sem Moisés continuava sendo Deus. Tanto que Moisés morreu e Deus continua vivo. Queridos irmãos. Bom, Cosmo, quando você estiver voltando, se você conseguir, liga essa lâmpada grandona aqui atrás da câmera para melhorar a imagem, por favor, meu irmão. Só por ela, você tem que trazer ela mais para cá, para essa câmera daqui, ó, onde está o órgão aqui, atrás dessa. E liga ela nessa tomadinha branca aí atrás. Isso. Mas isso não é uma falha, irmão. Vocês têm que trazer ela mais para cá, a lâmpada mais para cá. É coisa de homem. Homem fazendo coisas de homem. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração, na maioria das vezes, ele está nas coisas que nós vemos. Ele está nas coisas que nós apalpamos, que a gente chama de tangível, naquilo que é tangível. E o Senhor quer mostrar a nós, essa noite, o poder das coisas que Deus faz, que nem sempre nós vemos, que nem sempre nós enxergamos, que nem sempre nós compreendemos. Tá bom, tá bom. E se aquele microfone no ambiente está ligado, irmão Cosmo? Esse aí, perto do órgão, aí, desliga ele para nós. Tá ligado. Desligue a tomada dele aí, ó. Esse cabo dele aí, que está atrás dele. No microfone, meu irmão, aí, ó. Esse cabo dele, desliga dele, de trás dele. Aí tem um botãozinho. Pronto, estava fazendo um eco chato aqui, era o microfone que estava ligado. Vai ficar bom, glória a Deus.
E quando ele se viu sozinho, quando ele se viu, enfim, quando ele viu que Moisés faleceu, ele falou, agora acabou. Acabou a minha vida, acabou tudo aquilo que eu tinha visto, tudo aquilo que eu tinha alcançado. Tem que ser atrás dela, irmão, de lá para cá. Não vou ver mais, você vai lá no órgão. Lá. Mas o Senhor, irmãos, é especialista em surpreender o seu povo. O Senhor é especialista em abrir portas e portões na nossa vida. E é por isso que essa noite Deus está mandando essa palavra de Josué, que depois, quando se convenceu disso, virou um grande homem de Deus. Ele conseguiu alcançar, ele conseguiu entender que a vida dele não estava no homem, tampouco no conhecimento literal. Ele compreendeu que a vida dele estava no Senhor. E é isso que Deus quer falar com todos nós essa noite, amados. Fazer-nos compreender que a nossa vida está no Senhor, irmãos. Que a nossa vida está presa nas mãos do nosso Deus, amados. Bem-aventurado você, irmão e irmã, que ouvindo essa boa palavra, tem o seu coração na mão de Deus, dizendo, Senhor, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não suporto, eu sei que a luta é grande, mas eu sei que o Senhor está comigo. A missão não era fácil, irmão. Não era uma missão qualquer conduzir aquele milhão de povo, 2 milhões de pessoas, com seus conflitos, com seus costumes culturais, com seus ideais, com seus problemas, com seus defeitos. O que é defeito para um é qualidade para outro e vice-versa. Então, amados irmãos, a força, na maioria das vezes, não vence por si só. Mas o Senhor tem que dar a nós a força, a verdade é, mas tem que dar. Temos que buscar de Deus para que recebamos a estratégia, a inteligência, o discernimento, amados irmãos, para fazer as coisas. E é por isso que o Senhor está mandando a palavra. Ele quer sim te dar força, mas Ele quer te dar, acima de tudo, estratégia, bom entendimento e luz de Deus para tudo na sua vida. Então, queridos irmãos e irmãs, olhemos para esta santa palavra vinda de Deus, para que ela traga em nós um despertamento do Espírito Santo, para que ela traga em nós uma luz maravilhosa, que vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma luz, irmão, que não se dá com força humana, uma luz que não se estabelece com força de homem, mas uma luz que vem pela graça de Jesus Cristo na vida dos crentes. Quem são os crentes? São aqueles que creem no Senhor. Então o Senhor quer colocar em você esse despertamento maravilhoso, de que você não está sozinho, e que se alguém saiu do teu caminho por qualquer motivo, seja ele qual for, o Senhor continua do teu lado. Ô Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Agora à tarde Deus mandou a palavra falando a todos nós sobre Gideão, que se subestimou, se inferiorizou, ainda disse, o meu milheiro é o menor em Manassés, mas o Senhor não era medido com a régua do homem, irmão, o Senhor continua sendo Deus, continua reinando e continuará eternamente. Glória ao nome do Senhor. Então por isso a palavra vem ao teu encontro essa noite, para te dizer, reveste-te dessa graça maravilhosa, reveste-te desse poder maravilhoso que vem de Jesus, e olha para Deus dentro de você, e enxerga que o Espírito Santo pulsa dentro do teu ser, ele é parte integrante de quem você é, irmão, ele faz parte da tua personalidade, ao longo da tua vida, o Senhor vai tomando conta de você, ele vai tomando conta do teu ser, até que você passa a ser uma pessoa mais espiritual, uma pessoa mais perdoadora, uma pessoa mais cristã diante de Deus. Então se alguma coisa estranha está diante de ti, querendo te fazer desanimar, o Senhor diz aqui a nós as palavras que disse a Josué, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Bendito seja o nome do Senhor, esforça-te e tem bom ânimo. O bom ânimo, irmão, ele vem diante das lutas, ele vem diante dos percalços, das perdas. Até quando perdemos, nós temos que estar animado e feliz diante do Senhor. Como aquela viúva, quando o homem de Deus chegou e ela com o filho morto, perguntou, como vai a tua casa? Vai tudo bem. Como vai a tua família? Vai tudo bem.
porque independia, irmãos, do que acontecesse, já não dependia mais do que acontecia, porque ela estava na presença de Deus. Está morto, Deus dá vida, se perdeu, Deus traz de volta, se fechou, Deus abre, se abriu, Deus fecha, se necessário for. Quando essa fé, quando essa confiança, esse entendimento da palavra, nos fizer, irmãos, crer, ao ponto de confiar, de se entregar, de dizer, Senhor, bendito seja Deus nas alturas, eu não temo mais nada, ou ainda que tema, eu sempre me lembrarei que Deus está comigo. Irmãos, não há como negar que Josué foi um líder melhor que Moisés. Mas ele não começou a missão, ele não foi destemido como Moisés foi, não se viu os milagres do tamanho que Moisés viu e fez, não viu Deus pelas costas, não viu a sarça ardente, mas ele teve mais inteligência. A palavra diz que Moisés, além de gago, era duro de palavras. Não tinha aquele traquejo, aquela flexibilidade de lidar com as pessoas. Então, às vezes, nós estamos orando por um sentido e focados naquilo, e nos faltam outras coisas, que o Senhor te dê luz para pedir o que você precisa, para Deus te dar exatamente o que você precisa, para agir na hora certa, para fazer do jeito certo, com a pessoa certa, Deus te guiará. É necessário, irmãos, muito necessário, que o Espírito de Deus venha sobre nós, e coloque em nós essa esperança e essa luz na nossa mente, de enxergarmos as coisas como Deus nos quer mostrar, como o Espírito Santo nos quer mostrar. E o Senhor quer essa noite, por esta boa palavra, dizer à sua amada igreja, continua firme, minha serva, continua firme, meu servo, porque essa prova não te engolirá. Esse terremoto não fará desmoronar a tua casa, nem a esperança de Deus na tua vida. Essa onda que se levantou contra você, ela já saiu no nome do Senhor Jesus. Porque o mesmo Deus que permite a prova, também faz com que ela vá embora, irmão. O mesmo Deus que permite a guerra, também faz com que ela vá embora. Então, queridos irmãos, irmãs amadas, seja você um Josué na presença de Deus, olha para dentro de você. Você não precisa ser prepotente, mas você tem a obrigação de ser crente. Você tem a obrigação de confiar no Senhor. Você tem a obrigação de crer na sua palavra. Não tem jeito, irmão, porque um crente que não crê não é crente. É crente do quê se não crê em nada? Não se deixe vencer por essas coisas pequenas que vêm contra a sua vida. Não se deixe vencer por esses levantes, essas coisas pequenas que quer fazer de você uma formiga, sendo que o Senhor te deu força de um gigante. Bendito seja Deus. Então olha hoje para essa palavra como um ânimo vindo do céu para a tua vida. Olha para essa palavra como a mão de Deus te impulsionando adiante, te dizendo, meu servo, por que tu estás parado? Moisés disse isso ao povo uma ocasião, quando o povo parou para se lamentar, quando o povo parou para reclamar, Moisés disse a Josué, por que o povo parou? Diga ao povo que marche. Não é para parar para se lamentar, não é para parar para ficar reclamando, é para continuar diante da presença de Deus. É para seguir adiante. É para seguir firme no propósito da salvação. Amados irmãos e irmãs, que essa palavra encontre em mim e em você o fogo do Espírito Santo bem aceso, a nossa lamparina bem acesa, iluminando a nossa mente e o nosso coração, porque em muitos lugares, que alguém que se achava, ou que você achava maior que você, que não chegaram, você chegará. Porque Deus escolhe as pessoas, irmão. Sobre a nossa vida tem escolha de Deus. Sobre a tua vida tem escolha de Deus. Ô Josué, Deus te escolheu para ver o povo e junto do povo entrar na terra prometida. Os irmãos podem notar que há filhos que vão mais longe do que os pais, que assumem os negócios da família e vai mais além. Ou ministerialmente pega uma igreja que foi do pai e ela prospera muito mais. Isso é escolha de Deus.
Isso é a mão de Deus sobre a vida das pessoas. Irmão, não se preocupe com nada. Não olhe para nada. Olhe para a escolha de Deus na tua vida. Não foi a palavra que Deus deu ao irmão Sampaio no domingo à noite? Dizendo que Deus ungiu a Davi, não escolheu seus irmãos que eram mais fortes, mais sábios, mais destros, mas escolheu a Davi, porque viu nele as qualidades que vinham do céu. Irmão, não se preocupe com as qualidades terrenas, as qualidades que Deus quer de você vêm do céu, irmão. Vem de Deus, vem do Espírito Santo. Então receba a virtude dessa palavra na tua vida. Receba a glória dessa palavra na tua vida. Exalta, glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é aquele que fará você ir mais além do que você sequer imaginou. Que fará você ir adiante, longe, distante do que você sequer imaginou. Porque tem escolha de Deus sobre a tua vida. Tem escolha de Deus sobre a tua casa. Então, irmão, seja animado por esta boa palavra. Crente em Jesus Cristo. E continua a tua jornada. Se alguém ficou pelo caminho, se alguém parou, se alguém desanimou pelo caminho, deixe, irmão, ore por alguns que estão... Judas dizia, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Mas não disse para ninguém parar. Não disse para ninguém se prostrar. Disse que continuássemos no propósito da nossa salvação. E é esse propósito maravilhoso que vem movendo os corações por esta santa palavra. E o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, irmão. E nos alcançará, e nos protegerá, e nos fará ver a salvação da vida eterna. Então, irmão e irmã que está ouvindo essa palavra, o Senhor te chama de Josué na sua presença. E faz de você mais corajoso, mais destemido, mais crente, mais confiante em Jesus Cristo. Siga os teus propósitos, siga os caminhos dos quais o Senhor já traçou na tua vida. E confia, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, diz a palavra. Confiados nisso, estribados nessa fé e nessa esperança, é que nós veremos a face de Deus como ela é, amados irmãos. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus.